Então, bom dia a todos. Essa reunião semanal da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim. Hoje nós temos a honra de ter a presença do professor Luiz Eugênio de Mello. Ele foi diretor científico da FAPESP até recentemente, já foi diretor científico da Votorantim, na Vale do Rio Doce, na Votorantim. Ele é um neurocientista aqui da Escola de Medicina, nós somos mais ou menos contemporâneos, até um período aí quase que nós fizemos uma chapa para concorrer à reitoria da escola, até conversamos um período, alguns anos atrás, quase 20 anos atrás já, e por sorte nós não conseguimos dar sequência àquela conversa. E ele é graduado aqui na Escola de Medicina, fez mestrado, doutorado e pós-doc aqui na Universidade de Neurofisiologia, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele tem, o artigo mais citado, ele tem 800 citações, ele tem um índice de H próximo de 50, e tem toda essa história na pesquisa que o Brasil todo conhece, e ele foi diretor científico da FAPESP com muita galhardia, assim, você tem um perfil excepcional para o cargo. E ele vai falar sobre as dificuldades, as impossibilidades e os principais erros na apresentação de propostas para o financiamento de pesquisa da FAPESP. Estava conversando com ele antes, eu fui bolsista da FAPESP quando de iniciação científica, quando eu estava no terceiro ano da escola, em 1977, 78, eu já tinha esse projeto da FAPESP, de iniciação científica. Quem foi o orientador foi o professor Horácio Eisen, junto com o professor Oswaldo Ramos, elaborou esse conceito da Fundação Oswaldo Ramos. Depois nós trabalhamos bastante com projetos da indústria farmacêutica, que são projetos que já vêm prontos. A indústria farmacêutica desenvolve, fica anos estudando o projeto, aí escolhe um grupo para desenvolver aquele projeto. É muito mais fácil do que o que nós fazemos hoje com a FAPESP, que nós temos que desenvolver o projeto, elaborar o projeto, depois apresentar para a FAPESP, do ponto de vista ter o mérito científico, o mérito financeiro, para que nós possamos desenvolver. Então, um vem pronto, o outro nós temos que dar mais trabalho mesmo, e é assim que ele funciona. Então, muito obrigado por você ter, mais uma vez, vindo aqui falar sobre as possibilidades e principais erros na apresentação de proposta de financiamento de pesquisa FAPESP. Quem nos ajuda bastante é a Dulce, que trabalha com a FAPESP há muitos anos. Foi ela que ajuda a nossa elaboração de projetos junto com a FAPESP. Apanhamos ainda. Mas isso tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Muito obrigado. Você e a Mônica que coordena os projetos aqui da escola. Obrigado, Medina. Obrigado a todos. Prazer estar aqui nessa reunião com vocês. Eu tive a honra, o prazer de ser diretor científico da FAPESP ao longo de 3 anos. Os mandatos lá são de 3 anos. Eu fui primeiro, não Unicamp, não USP, e mais passado remoto, não Unesp, a ser diretor científico da FAPESP, foi a primeira federal, né? E já tinha tido uma passagem anterior na gestão do professor na gestão do professor José Fernando Pérez, e depois no início da gestão do professor Carlos Henrique Cruz, como coordenador adjunto. A FAPESP tem uma estrutura que é exemplar. Aí está passando o que é o site da FAPESP. Uma das coisas que está mostrando é esse GRC, Global Research Council. Esse Global Research Council acabou de fazer reunião anual lá em Haia, na Holanda. É uma reunião da qual eu me orgulho muito, porque, ponto 1, foi na minha gestão que a gente conseguiu ser o co-anfitrião, ou definir essa participação como co-anfitrião dessa reunião. Ela foi sediada na Holanda pela NWO, que é a principal agência de fomento e pesquisa da Holanda, corresponde ao CNPq da Holanda. E a FAPESP estava lá junto. O que eu estou tomando como partida para ir é para dizer que a FAPESP, ela se espelha e ela está à altura das melhores instituições de fomento e pesquisa do mundo. A FAPESP não é uma agênciazinha num estado perdido, num país em desenvolvimento. A FAPESP é das melhores agências de fomento e pesquisa do mundo. Tenho certeza disso. Já era, eu não atrapalhei, ela continuou sendo muito boa
E é isso. Todos os processos de julgamento que são feitos na FAPESP, de novo, eles se espelham nos processos de julgamento que são feitos nessas melhores agências de fomento à pesquisa do mundo. Então, é uma análise por pares, é uma análise que passa por vários filtros. Todo o processo científico que chega na FAPESP, ele vai primeiro para um grande especialista. Se a gente receber um projeto que tem a ver com transplante renal, com certeza a gente vai mandar para alguém aqui do Hospital do Rim, a não ser que seja um projeto de alguém daqui do Hospital do Rim, onde aí existiria um conflito de interesse. Se existia um projeto, sei lá, sobre sepse, talvez a gente mandasse para o Reinaldo Salomão, que, de novo, é um grande especialista, ou um dos maiores no Brasil sobre sepse. Mas, se por acaso for um projeto da Unifesp, de novo, vai para uma outra pessoa, num outro lugar. Quando os projetos são simples, uma bolsa de iniciação científica, eles vão só para um assessor. Quando os projetos são complexos, eles vão para 2, 3, 4, 5, 6 assessores. Quando eles envolvem muito dinheiro, por exemplo, 40 milhões de reais, eles vão para assessores internacionais. Não vai para nenhum assessor do Brasil, porque ninguém manda um projeto de 40 milhões sem ser alguém que já tem muita história, que tem uma trajetória consolidada. Isso significa que você conhece todo mundo que trabalha na área e que quem não é seu amigo, em geral, é seu inimigo. Então, ou você vai ser favorecido ou você vai ser prejudicado. A gente não quer nenhuma das duas coisas. A gente quer, e aqui eu estou falando, eu não sou mais diretor científico da FAPESP, mas falo como se fosse, ou tendo sido, até recentemente. Então, o ponto aí, a FAPESP tem um processo de seleção que passa por assessores externos primeiro, onde busca-se avaliar a expertise do assessor, ou da assessora, claro, a existência de conflitos, e isso a gente pede explicitamente para que a pessoa indique se existem ou não conflitos, e depois de passar por essa assessoria externa, ele vai para uma coordenação de área. A coordenação de área, por exemplo, onde fica a área da medicina, é um grupo de cerca de 9 pessoas, com gente de todos os lugares. Gente da Unifesp, PPM, nesse caso, gente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da Faculdade de Medicina da USP, da Unesp, do sei lá onde que seja, que você tenha pessoas competentes, qualificadas na área médica. Em geral, um cirurgião, em geral, um epidemiologista, em geral, um clínico, em geral, não é só todo mundo clínico, porque fica diferente, não é todo mundo cirurgião, inclusive o cirurgião, em geral, tem menos tempo, assim, tem tempo para dedicar para essa atividade. Então, é um perfil que busca contemplar uma matriz ampla da diversidade da instituição onde essa pessoa está, da área de expertise técnica dessa pessoa, e mesmo assim, eu vou aqui de cabeça falar na coordenação de área da saúde. Hoje não tem ninguém da área de neurologia, por exemplo. Então, por quê? Porque não cabem todas as áreas da medicina num grupo de 9 pessoas e você tem essa diversidade toda. Depois da coordenação de área, que vai lá rever o que foi o parecer, vai para a coordenação de junta. E a coordenação de junta é um grupo mais restrito. Para todas as áreas do conhecimento, são cerca de 16 pessoas. De novo, buscando olhar um equilíbrio diário do conhecimento, buscando olhar um monte de coisas. Quando eu fui para a FAPESP pela primeira vez, lá na primeira passagem, eu fui como coordenador de junta, que era uma posição notável. Eu fui substituir o professor Antônio Matos de Chequeri Paiva. O Paiva era assim um monstro, era uma sumidade. Eu era saído do jardim de infância, sei lá o quê, né? Então, eu cheguei lá com essa responsabilidade, eram 6 coordenadores adjuntos, né? E eu fui parear com o COLI. Desses 6 coordenadores adjuntos, hoje expandiu para cerca de, como eu disse aí, menos de 20, eu não lembro o número certinho, se é 16 ou 19. O ponto é, na coordenação de junta, a gente tem hoje uma pessoa da Escola Paulista de Medicina, ou da Universidade Federal de São Paulo, que é o professor Reinaldo Salomão. E aí as outras pessoas são de diferentes instituições. Mas, de novo, os projetos que passarem na coordenação de área vão para a coordenação de junta, dizer que sim. E o sim pode ser, eu concordo com as instâncias anteriores. Na verdade, para um processo passar na FAPESP, ele vai ter que ter 3 sims, independentes, de 3 instâncias, que é o assessor externo, a coordenação de área,
a coordenação de junta e vai finalmente para ser chancelado na diretoria científica e depois disso validado no Conselho Técnico Administrativo e validado no Conselho Superior. Então, é um sistema de análise que busca eliminar erros, busca estabelecer uma filtragem, então, que dê o máximo de qualidade e que a gente nem exclua aquilo que não deveria ter sido excluído e nem aprove aquilo que não deveria ter sido aprovado. Não é trivial esse processo e, de novo, dá para dizer, eu afirmo com todas as letras, nesse período que eu estava lá, não há processo que a coordenação diária tenha denegado e a coordenação adjunta quisesse aprovar e tenha aprovado a revelia da coordenação diária. É o contrário. Se tiver uma discordância, aí volta, conversa e não sei o quê, para você chegar num ponto. E, de novo, quando chega na diretoria científica, a mesma coisa vai acontecer. Isso é, quando tudo concorde, aí segue qualquer que seja a concordância. Concordância em todo mundo acha que não está bom, vamos denegar. Ou concordância em todo mundo acha que está bom, vamos aprovar. É disso que a gente está falando. A FAPESP não é diferente, eu sei que as pessoas não gostam dessa metáfora, porque existe um grande preconceito com relação ao sistema financeiro, especificamente ao sistema bancário, mas a FAPESP não é diferente de um banco. Se eu chegar num banco e pedir, eu preciso de R$1 bilhão porque eu quero subir o Instituto do Cérebro, não vai rolar. Assim, eu não tenho crédito, eu preciso montar um projeto que seja muito bom, está muito estruturado. E se eu chegar no banco, de novo, e pedir R$1.000 para, sei lá, qualquer coisa que custe, demande R$1.000, a minha chance de sair com dinheiro no bolso é grande, porque R$1.000 é compatível, mesmo num professor de uma instituição pública, é compatível com a história financeira dessa pessoa e ela consegue chegar lá e ela tem uma história creditícia suficiente. Não é diferente na FAPESP. Se você vai lá pela primeira vez e pede, sei lá, uma bolsa de iniciação científica para um estudante, a chance de sair o projeto é boa. A taxa de aprovação de bolsa de iniciação científica, 80%. Isso é, 8 em cada 10 pedidos que entram são aprovados. Então, a chance é boa. Mas o meu foi denegado. É só reveja. Agora, tem que se incluir dentro dos critérios. Um dos critérios que tem para a bolsa de iniciação científica, de novo, é muito criticado. Reprovação. Estudante com reprovação pega ruim ali e isso... Você pode até... foi uma reprovação. O estudante teve 5 reprovações. É difícil de você argumentar que o estudante, de fato, é bom. O estudante teve uma reprovação. Aí escreve lá, fala, é verdade, ele teve uma reprovação, mas naquele ano, infelizmente, teve um cataclismo familiar, a mãe morreu, o irmão perdeu a perna, não sei, qualquer coisa que acontece, né? Coisas ruins acontecem na vida de todo mundo, e isso pode justificar que não deu, tá bom, isso está lá, já é um argumento, isso é, se você já sabe a fragilidade que você tem, defenda-se a priori, e não deixe a fragilidade exposta, porque ela será atacada, porque a função dessa análise crítica é justamente apontar as fragilidades. A função da FAPESP não é meramente de sair distribuindo dinheiro e distribuir recursos. Ela distribui recursos com critério. Então, ela busca avaliar o que são os parâmetros de qualidade. E, além disso, ela busca melhorar a qualidade. A FAPESP claramente tem contribuído para a melhoria da qualidade da ciência produzida no estado de São Paulo ou no Brasil. Porque na hora, quando eu tenho um artigo, voltando para essa metáfora, se eu submeto um artigo para uma revista e o artigo tem críticas. As críticas, em geral, entende-se que estão para melhorar o artigo. As críticas na FAPESP são a mesma coisa. A FAPESP, quando critica, busca criticar para melhorar. É claro, muitas vezes a crítica decorre de incompreensão. Isto é, a pessoa não entendeu o que eu quis dizer. Tá bom, então cabe a você, autor, proponente, explicar, você entendeu assim, mas eu quis dizer assim. Muitas vezes, nesse diálogo entre
quem propõe alguma coisa e quem avalia o que foi proposto, existe um descaminho. O descaminho é quando as coisas vão para a ironia, ou quando as coisas vão para uma crítica pessoal. E aí, de novo, esse sistema de múltiplos filtros na FAPESP deveria, e na maior parte das vezes consegue, eliminar essas coisas. O ser humano não gosta de ler manual. As pessoas, né? Então, aí o que eu pedi para deixar aberto é um manual. Aí tem tudo o que a FAPESP faz a cada momento. Se as pessoas se dessem ao trabalho de olhar, elas teriam muito mais chances de sucesso. E olhar, que eu digo, então, se você puder clicar em Fomento à Pesquisa. De novo, essa página tem uma satisfação, e para o bem e para o mal, ela reflete a minha gestão. A gente reorganizou a página da FAPESP para que ela ficasse, talvez, mais, as informações mais específicas. Então, aí aparece bolsas, tem um monte, auxílios, tem um monte, programas, tem um monte, submissão de propostas, tem explicação de como fazer, execução de processos, colaboração em pesquisa, os diferentes sistemas e outros links. Aí, tanto faz, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o seguinte, então, ali, colaborações em pesquisa, chamadas de propostas. Se você clica ali, então abriu chamadas próprias, que são coisas só da FAPESP. Colaboração internacional, que, claro, é a FAPESP mais alguém. Colaboração nacional, que é o Estado de São Paulo, a FAPESP, e mais alguém no Brasil. Programas FAPESP, que também aparecia em outro lugar, e pesquisa para inovação. Digamos que a gente fosse fazer chamadas próprias FAPESP. Então, ali a gente tem o que eu estava buscando, que era esse programa de pesquisa em políticas públicas. Isso aqui é um programa que já existia desde 1998. A gente reviu esse programa. Vai ter um seminário que vai acontecer semana que vem, ou essa semana, nem lembro mais, da coordenação. Na coordenação desse programa, tem uma pessoa dessa nossa área de saúde. O nome dele é Paulo Nascimento Hilário Saldíval. Não sei, o sobrenome está em alguma ordem trocado, mas é o Paulo Saldíval. E é um programa que busca... Vamos falar do que tem aí. A gente sabe de um monte de coisa que é relevante para impactar a sociedade, mas a aplicação dessas coisas que a gente sabe não necessariamente acontece. Eu vou misturar um pouco os assuntos aqui, mas vou falar porque não é exatamente o exemplo que eu vou usar, não é perfeito. Vacina, por exemplo. Vacina é bom? É uma pergunta irônica aqui num público como esse, né? A gente sabe que vacina é bom e que as pessoas deveriam se vacinar. Mas uma coisa é a gente saber que as pessoas devem se vacinar. A outra coisa é as pessoas, de fato, terem a vacina no braço, né? E o que tem de espaço entre uma coisa e outra? Bom, tem a percepção pública, tem fake news, tem sei lá o quê. Como é que a gente pode fazer para as pessoas se vacinarem? Existe um tal de, como é que é? Programa Nacional de Imunização, PNI, eu acho que é o nome. E pronto, o Brasil tem um mega programa, funciona super bem. Existia esse programa desde sempre? Não. PNI não sei quando é que foi criado, e é carteirinha de vacinação, Zé Gotinha, sei lá. Isso é eu era nascido, já todas essas coisas estavam sendo estruturadas, ou tinham algum grau de estruturação. Funciona, é o melhor programa que tem, poderia ser melhorado? É disso que a gente está falando, como ajustar uma medida para que ela ganhe efetividade. E, de novo, existem programas que deveriam desembocar em políticas públicas. Aqui, a ideia é montar propostas e a gente passar a receber propostas que possibilitem a gente, no que está tudo escrito aí. Eu tenho só doce, por exemplo. Eu tenho um temático. Não tem problema, você pode ter um temático e um programa desse daqui. Em algumas linhas, a FAPESP permite que você tenha mais de um, porque ela quer incentivar que as pessoas peçam nessas linhas. De novo, é uma oportunidade. Quem aqui sabia disso? Talvez ninguém, talvez pouca gente. Então, e mesmo considerando a audiência ali, o público ampliado. Então, a página da FAPESP, ela é riquíssima em informações, porque ela vai te contar coisas
E nesse programa aqui, tem outras coisas. Eu posso pedir bolsa para quem vai executar. Esse programa acabou se inspirando no programa de pesquisa em ensino, na área de educação. Nesse caso, digamos que eu precise de alguém da enfermagem, de algum hospital, não sei o quê. Ah, tá bom, eu posso pagar uma bolsa, não lembro qual o valor das bolsas, para essa pessoa que está executando em termos reais esse projeto, coexistente com o próprio salário que essa pessoa tem. Então, tem várias coisas que estão aí. O volume de dinheiro que você pode pedir é bom também. Eu não vou lembrar de todos os números, mas se você for descendo a página, talvez apareça, inclusive, o link ali, as dúvidas, ali, todas as características. O que você pode pedir, quem que é pesquisador responsável, o que são... Está tudo descrito aí para todas as nossas propostas. Se a gente for para um outro programa, por exemplo, voltando então, digamos que a gente quer ver colaboração internacional. A gente sabe que os projetos, estão todos os países que a gente tem colaborações abertas no momento, ou a gente tem acordos de pesquisa em vigência. Os Estados Unidos, por exemplo, não está aparecendo aí, mas ele vai aparecer logo, porque, de novo, é um motivo de orgulho para mim. A gente conseguiu fazer... a maior agência em volume de recursos é o NIH, mas a maior agência em abrangência de atuação é a National Science Foundation. A FAPESP tem com a National Science Foundation um acordo guarda-chuva geral que só existia com a National Science Foundation e a Organização de Fomento à Pesquisa de Israel. Então, a FAPESP é a segunda agência no mundo que tem um acordo com essa abrangência, com a National Science Foundation. De novo, eles não iam fazer uma parceria tão abrangente se a gente fosse tão ruim das pernas, né? Isso traduz qualidade e relevância da agência. Mas clique-se em qualquer lugar aí, por exemplo, pode ser a Holanda. Então, tem essa chamada com a NWO que encerra hoje. Bom, para quem quiser. Aí está tudo descrito aí. O que pode ser, como é, que linhas são. Materiais sintéticos, de novo, área de saúde está aí. Biomaterial, prótese, tudo isso. E aqui a ideia é que você, claro, tem que ter um parceiro na Holanda, os caras têm que ter estruturado o projeto do lado de lá, a NWO vai pagar o projeto do lado de lá, a FAPESP vai pagar o projeto do lado de cá. Ah, mas eu já tenho um temático. Não tem problema. Várias dessas linhas, como a gente quer incentivar a colaboração internacional, você pode ter um projeto em curso e pedir mais um outro projeto, porque a ideia é justamente que você estimule colaboração. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que as pessoas leiam o manual, porque a gente tem manual e tem propaganda disso. A FAPESP lança todo dia, tem um boletim diário que vem e fala quais as chamadas estão abertas, quais as bolsas, qual não sei o quê, qual não sei o quê. As pessoas têm que ter atenção. Você, eu não estou cadastrado. É só entrar na página da FAPESP e clicar, quero receber o boletim. Vai ter algum lugar que vai ter isso. E aí pronto, você passa a estar no mailing list. A FAPESP tem uma revista que é mensal, e de novo, uma revista de excelente qualidade. Então, é isso. Aí, eu diria, esses pontos, eles são importantes. O primeiro é que as pessoas leiam o manual, o que está escrito. E a segunda é que as pessoas entendam que tudo pode ser revisto. Por exemplo, eu tenho um projeto em vigência na FAPESP, um projeto temático. Inclusive, a Dulce tem ajudado numa parte muito importante desse projeto. É um projeto que foi aprovado um pouco antes de eu entrar na FAPESP. Quando eu entrei na FAPESP, eu convidei uma outra professora, Maria da Graça Ana Famosa Corati, para assumir a liderança do projeto. Me afastei um pouco do projeto, porque entendo que podia ser caracterizado um conflito de interesse. Na hora que eu saí da FAPESP, voltei para a liderança do projeto. O projeto foi aprovado de cara? Não! O projeto teve críticas. Eu estou falando assim, eu enxergo, as críticas são normais. A pessoa que leu e criticou achou que, sei lá o que, não estava bom, não sei o que, tinha que aumentar, alguns aspectos estavam bons. O projeto foi denegado, a gente reviu, resubmeteu, o projeto foi aprovado. Então, é do jogo, etapa de você ter denegação. Voltando para a questão de bolsa. De fato, a FAPESP tem um processo
que implica nessa análise colegiada, que é uma análise interna durante o Covid. A gente passou a fazer a cada 2 meses. Um mês antes de eu sair, a gente voltou e agora passou a fazer mensalmente de novo. Aí tá, quando é que vai ser o julgamento das bolsas? Então, na prática, digamos que a assessoria externa devolveu o meu pedido de análise no dia 29 de janeiro. Talvez não tivesse entrado na rodada do 30 de janeiro, porque foi um dia só para uma tramitação interna. Mas, se eu já sei disso daqui, eu posso otimizar a minha chance de sucesso e encurtar prazos, porque, afinal de contas, está aí descrito para o mestrado, que dias que são, para o doutorado, que dias são, e assim vai. A lista é extensa para baixo, isso vai para o pós-doc também, isso. Então, está tudo descrito aí, quando é que são as análises colegiadas. Faz diferença, né? Porque, afinal de contas, eu posso tentar ajustar o meu prazo para isso. Tem uma coisa que aí é um prazo que a gente... E que dias da semana que as coordenações diárias se reúnem, e por aí vai. E quem compõe as coordenações diárias, está tudo escrito. Se eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa da FAPESP, o ideal é coloca lá em cima em buscar coordenações. E aí, saúde 1. Então, tem essas pessoas todas. Digamos, Ana Cristina Gales, pela ordem alfabética, é a primeira pessoa que está aí. Ela é daqui da DIPA, ou sei lá como é que chama agora, né? Já teve vários nomes. Tá bom, então se eu tenho uma dúvida com relação a algum processo, eu podia chegar para a Ana Cristina e falar: Ana Cristina, ó, quero mandar o meu projeto da FAPESP, não sei o quê, você está na coordenação diária. Aqui o pedido não é que ela facilite o caminho, ao contrário, é que ela só explique o que pode, o que não pode, como é que é ou como é que não é. Ali, infelizmente, o Laércio morreu, né? Ele foi nosso professor aqui, o nome dele está ali ainda, ele era professor em Ribeirão Preto. Mas em cada uma das áreas, ali, saúde 2 cobre odontologia, saúde 3 cobre essas outras áreas que estão aí, terapia ocupacional, fisioterapia, imunologia, microbiologia. Se vocês olharem, quantas outras pessoas, por exemplo, da Unifesp, estão aí nas outras áreas? Nenhuma. Por quê? Porque não dá para ter todo mundo de todos os departamentos, em todos os lugares, não vai caber. Eu acho que já tem até uma coisa que, se eu olho desse lado, é difícil, né? A Ana é da DIPA. E o Reinaldo, nossa, é da DIPA também. Não é bom isso, né? Na prática, deveria ser melhor a gente espalhar. Mas é muito difícil você fazer um equilíbrio entre homens e mulheres, um equilíbrio entre diferentes instituições, um equilíbrio entre departamentos. Assim, montar esse quebra-cabeças não é trivial. Eu, de novo, me orgulho que nesse quebra-cabeças vai lá para a coordenação adjunta. Se a gente sobe, isso. E mais um para trás. Isso. Na coordenação adjunta, quando eu entrei, não lembro quantos eram os homens e as mulheres, mas era bem desequilibrado. Hoje é meio a meio. A diferença é que tem um homem a mais do que mulher. De novo, você não consegue fazer isso da noite para o dia, não é uma coisa trivial, mas, de novo, cobre todas as áreas do conhecimento. E a gente tem aí mais de uma pessoa do Unifesp. Paulo Chora, por exemplo, da oftalmologia, eu sabia que ele estava aí, por isso que eu pedi para ir na lista, ele era de um outro departamento, mas ele está lá na área de inovação. De novo, aqui a ideia é que você tenha, de cada instituição, tem alguém da Unicamp? Aí tem várias pessoas, o Euclides é da Unicamp, o Douglas também é da Unicamp, e se subir a lista lá, deve ter mais gente, a Ana Maria é da Unicamp, o José Roberto França Arruda. Você vai ter sempre gente de várias instituições. Vamos pegar a USP ali em Ciências da Vida. O Richard, eles são Carlos. Então, a USP tem Ribeirão, São Carlos. De novo, aqui a sugestão é que as pessoas... eu sou de São Carlos e eu tenho uma dúvida e é especificamente em bioquímica de moléculas e... Tá bom, o Richard talvez é uma pessoa ótima para você conversar. A ideia é que essas pessoas que estão aí não funcionem como despachante de nenhuma instituição. Eles não estão aí para resolver os problemas no sentido, eu vou fazer o seu projeto ser aprovado.
eles estão aí como embaixadores. E aí, nesse sentido, eles levam e trazem informação. Ah, a FAPESP criou esse novo programa. Ah, eu ouvi dizer lá no Hospital do Rim que existe essa possibilidade. Então, tanto das coisas chegarem na FAPESP como das coisas saírem da FAPESP. Essas pessoas têm a função de fazer o julgamento na última instância, antes de chegar na diretoria científica, especialmente de coordenação adjunta, mas elas também têm uma função de buscar explicar e resolver, porque elas, aí, é mais fácil, digamos, a Cláudia Lúcia Mendes de Oliveira, é uma astrônoma lá da USP. Então, se eu sou alguém da astronomia, talvez pudesse buscar a Cláudia, conversar e ver como é que eu resolvo o negócio. Se a gente voltar para trás, então, as minhas sugestões, pode voltar mais uma ainda. A minha sugestão é que as pessoas sempre leiam o que está escrito aí, ponto 1. Ponto 2, que as pessoas busquem quem mais faz parte dos quadros da FAPESP. E, por fim, ao ler o que está escrito aí, que as pessoas busquem entender que os processos, mesmo quando são denegados, eles podem ser reapresentados. E a reapresentação é sempre possível. Evidentemente, então, Medina estava aqui no começo da apresentação falando do envio de um projeto temático para a FAPESP. Então, eu vou falar o que é óbvio. Ele tem currículo, naturalmente tem currículo, né? Trajetória de excelência. Ele já tinha mandado o projeto antes para a FAPESP? Talvez não, ou não desse tamanho. Foi difícil? Foi difícil. A primeira vez que a gente faz qualquer coisa é sempre difícil, né? A gente tem que fazer o caminho das pedras. Depois, fica muito mais fácil. Essa busca de informações é uma etapa fundamental, sem a qual a gente fica um pouco mais vulnerável. Eu vou falar aqui de uma das coisas que foi, de novo, então, eu fui coordenador adjunto da FAPESP por 5 anos, foi uma experiência notável. Eu dizia que, além de tudo, porque o tudo é assim, o Estado de São Paulo produz metade da ciência produzida no país. Então, eu estava lá olhando a metade da área da saúde do Estado inteiro. Era, nossa, muito notável, como experiência, não sei o quê. E você podendo fazer a política científica, discutir a política científica de como as coisas poderiam, deveriam ser. Mas eu dizia que se eu não tivesse aprendido nada, eu teria aprendido como fazer um projeto melhor. Porque eu não via só o meu projeto, eu vi o projeto que ela mandou, que ela mandou, que ela mandou, que ele mandou, que ele mandou. Você vê 30 projetos a cada dia, todos os dias durante 5 anos. Você aprende ou não aprende a fazer projeto? Com certeza você aprende. E os seus projetos ficam melhores. Eu estou falando essa metáfora para falar o seguinte. Esse ano a gente teve um projeto de 40 milhões de reais aprovado por um professor aqui da Escola Paulista de Medicina. É um projeto do professor Arnaldo Colombo. Arnaldo aprovou um projeto de 40 milhões. Foi ótima a avaliação do projeto dele, foi aprovado com louvor, assim como os outros 4 projetos, foram 5 no total, foram aprovados. Só um da Unifesp, esse daí do Arnaldo. Será que o fato do Arnaldo ter sido coordenador de área, porque ele foi coordenador de área da FAPESP, que ajudou? Eu não tenho dúvida que ajudou. Porque o Arnaldo ficou lá durante X anos, ele aprendeu a ver como é que são os projetos, o que são os erros do projeto, o que são os acertos do projeto. Com certeza o projeto dele trazia embutida essa expertise, essa experiência. Então, eu acho, de novo, volto para esse ponto, buscar a experiência de quem já passou por lá, e é isso que eu estou buscando fazer aqui, e vou buscar fazer em várias outras sessões, eu acho que agrega muito. Eu não tenho, evidentemente, a minha capacidade, eu leio muito, mas a minha capacidade de leitura é limitada no sentido assim, tem que ler muita coisa, de muito lugar. Mas eu já tive uma reunião parecida com essa na oftalmologia, com 2 professores lá da oftalmo, a Solange e o Salomão e o Rubens Belfort, o Rubinho. Então, e a reunião era para falar sobre um projeto que eles já mandaram ou vão mandar, eu não lembro mais, mas tem a ver com coisas da visão e tem a ver com a Amazônia e com problemas que tem lá.
Aí eu falei, ó, acho que isso, onde entra, não sei o quê. E nesse sentido, estou aberto. E aí, claro, eu sou aqui da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, é mais fácil para eu fazer isso aqui. Mas estou aberto a fazer isso em qualquer lugar que seja, porque é uma coisa que eu fazia enquanto eu estava na FAPESP, e agora que eu já não mais estou na FAPESP, é ainda mais fácil eu fazer. Os conflitos, quaisquer que pudessem existir, não existem mais, nenhum deles. E eu nem mais tenho. Né? Quando eu estava lá, era muito mais escasso. Acho que, em linhas gerais, é isso. Volta ali no fomento à pesquisa, tem um último item, e vai lá em bolsas, doutorado direto. Esse negócio, bolsa de doutorado direto, foi criado na época do Pérez. E foi uma estratégia, porque a FAPESP não tinha dinheiro. Foi uma das múltiplas crises do sistema federal. A demanda de bolsas no estado de São Paulo sobre a FAPESP era muito grande. A FAPESP criou e propôs o doutorado direto. Não existia isso. Esse programa ainda é aquém. A demanda sobre ele, acho que a gente tem 150, menos de 200 bolsas de doutorado direto vigentes hoje. A chance de eu conseguir uma bolsa de doutorado direto é muito maior a taxa de sucesso do que doutorado. Mas, claro, tem as nuances, tem um monte de coisa, não é para todos os estudantes, mas tem certamente caminhos que são muito mais facilitados relativamente a outros caminhos. A FAPESP busca trazer mudanças sobre o sistema, mas não necessariamente, isso aí tem, sei lá, então, 30 anos, ou entre 25 e 30 anos. E ainda é um programa incipiente, ainda está começando. Tem uma outra coisa aqui, vai lá em bolsas de novo. Treinamento técnico. Alguém sabe, essas bolsas, treinamento técnico, elas foram criadas de novo, na época do Pérez. O Pérez criou um monte de coisa. E elas foram uma estratégia para viabilizar o Biota. O Biota requeria técnicos de informática para fazer inserção de bases de dados em termos digitais, eletrônicos, e eram bolsas que eram exclusivas para a área de informática. Então, você tinha que ter X anos de experiência na área de TI. Na minha gestão, essas bolsas mudaram para pesquisa. Isto é, eu só tenho que ter expertise em pesquisa. Eu posso pedir uma bolsa PT1, PT2, PT3, níveis de 1, assim, de acordo com o tempo que eu tenho de pesquisa. Digamos que eu, então, quero pedir uma bolsa para um pós-doc. Qualquer estudante que vai pedir bolsa na FAPESP, a FAPESP julga um aspecto chamado endogenia. O Brasil é um país onde as pessoas circulam muito pouco, elas ficam muito na mesma praia. Veja eu, por exemplo, onde eu estudei? Aqui. Onde eu fiz meu mestrado? Aqui. Onde eu fiz meu doutorado? Aqui. Onde eu me tornei docente? Aqui. Então, eu ganhei experiência fora? Ganhei. Eu fui para uns lugares aí e aprendi muita coisa. Mas, e sem demérito dos lugares aí, eu fui para o King's College, Instituto de Psiquiatria em Londres, eu fui para a Universidade de California em Los Angeles, eu fui para a Vale, eu fui para o IDOR, eu fui para vários lugares e aprendi muita coisa. Mas a maioria das pessoas nasce num lugar e morre naquele lugar e não sai daquele lugar. E isso não é bom para o sistema, porque essa fertilização cruzada é relevante. Então, mas o meu estudante, justo agora, que ele está sabendo tudo, ele não pode ficar comigo. Sim, é ruim para você enquanto líder de grupo de pesquisa, mas será bom para o seu estudante enquanto um profissional autônomo e que tem que sair pelo mundo. Então, a FAPESP, aqui ela está olhando, existem vários elementos. Existe o elemento que é o bolsista. Para o bolsista, será melhor ir para um outro lugar. Existe um outro elemento que é o pesquisador, a pesquisadora que lidera aquele grupo. Para aquela pessoa, talvez fosse bom reter aquele estudante por mais tempo ali. Mas existe um terceiro elemento que é o sistema de pesquisa. O sistema vai crescer se essa pessoa sair. Então, endogenia era e continua sendo um critério importante das pessoas terem que sair. Mas na bolsa de
treinamento técnico, a pessoa pode ficar. Isso é. Então, eu tive um estudante, e vai lá em seleção, talvez, de bolsistas, descendo aí um pouco. Deixa eu ver. Talvez descendo mais. Eu não sei bem que vai estar. Mas o ponto aí é o seguinte, um bolsista TT5, ele recebe uma bolsa que hoje é de R$ 9.048. As bolsas foram reajustadas, então bolsa de pós-doc também é R$ 9.048. Com a diferença de que o bolsista TT5 pode ficar no laboratório que ele está. As pessoas sabem disso? Há quanto tempo isso está vigente? Praticamente desde que eu entrei na FAPESP, no primeiro ano. Então, isso aí já está vigente há 3 anos. E, de novo, é uma mudança importante, mas as pessoas não leem, não ouvem. E isso aí saiu noticiado, a gente deu destaque, a gente buscou dar visibilidade. Então, aqui a lógica é que essa bolsa ela é mais para a execução do projeto e menos para a formação da pessoa. Essa não é uma bolsa de formação de recurso humano. A gente não está formando o recurso humano aí. A gente tem que o recurso já foi formado e agora ele vai usufruir de uma bolsa enquanto um recurso para a execução do projeto. Ah, mas é só 2 anos. Bom, o sistema tem limites e tem amarras aí, não dá para você fazer todas as coisas que todo mundo gostaria ao mesmo tempo. Mas tem vários ajustes que foram sendo feitos ao longo do tempo. Eu falei de alguns desses ajustes aqui. Eu estou vendo o tempo ali, 8h48, quase, no relógio, 48 já no outro relógio. E aí vou interromper aqui. Eu podia ficar falando horas. Eu vou falar em outras instâncias aqui na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Já falei com outros docentes no campo de Diadema, por exemplo, para ir lá e também fazer essa mesma apresentação. Estou à disposição para fazer essa apresentação parecidas em quaisquer outros lugares, na Unifesp ou fora da Unifesp. Foi um prazer ter tido a oportunidade de estar lá na FAPESP e também de estar aqui hoje com vocês. E aí, aberto para perguntas. Obrigado, Luiz. O Ronaldo tem uma pergunta, só antes de um comentário. A Mônica, que coordena o grupo de pesquisa, para disseminar bem esse conceito de que eu também nunca via esse manual, mas é fundamental. É fundamental. Eu aprendi aqui, não foi nenhuma prioridade minha em algum momento, mas para quem está começando a pós-graduação, isso é prioridade absoluta. Ler o manual da FAPESP, o manual da FINEP, como o Luiz Eugênio mencionou. E também uma coisa importante que o Luiz Eugênio mencionou, que é a endogenia. Eu também insisto bastante com os presidentes, quando eles terminam o curso de graduação aqui na escola, eles entram aqui na escola e entram em outra instituição. Vem perguntar para mim o que eles devem fazer. Eu falo, todas as pessoas vão falar para você, fica aqui, mas eu falo, vai para lá. Porque você vai passar a ser, ele fala, mas aqui é a minha casa, mas você vai ter 2 casas. Você vai ter outro pensamento, assim, você já tem um pensamento aqui, você vai ter outro pensamento. Então, eu estimulo bastante que as pessoas façam algum tipo de intercâmbio, até com os alunos de graduação minha, eu faço isso. Agora nós vamos levar um grupo de alunos para Groningen, para conhecer, onde tem você conhece a Universidade de Groningen. Eu acho que isso talvez seja uma coisa muito importante, que ele ainda não é cultivado dentro da escola. Deixa eu passar uma... Não, em primeiro lugar, prazer estar aqui com o Luiz. Nós somos da mesma turma, um grande prazer, tantos anos de convivência. Né? Eu também, como Medina, sou sou muito grato à FAPESP por tantos anos, desde aluno, né? Tive projetos temáticos, tive projetos de políticas públicas. É bom saber que ainda continua. O artigo mais impactante que eu tive foi em políticas públicas, com o fechamento dos bares lá em Diadema, o impacto na diminuição de mortalidade em Diadema. Então, mas minha carreira depois foi se afastando um pouco da FAPESP, mas enquanto eu dava mais ativamente na FAPESP, uma grande dificuldade é isso que você falou, né, que o pesquisador raramente é um gestor, né? E a gente sempre precisaria ter algum fundo para ter um gestor, né?
E eu acho que isso, eu não sei como evoluir isso, né? Ter um financiamento para ter um gestor de projetos. É um grande gestor de projetos. Eu, pesquisador, no caso, eu sou um péssimo gestor, né, de todas as regras que tem que ler, todos os protocolos. Então, nos Estados Unidos, você tem financiamento para pagar o gestor, né? Eu acho que isso seria realmente importante. Essa é uma coisa. A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui, agora, pessoal, na SPDM, como eu tivemos uma conversa preliminar, essas grandes instituições como a SPDM, nós ainda estamos fora do projeto de pesquisa, nós não queremos nos afastar. O nosso grande patrimônio são os dados, né? Nós temos aí um banco de dados e que nós vamos buscando formas de financiamento, né? Então, a gente vai querer ouvir você, não só hoje, mas em outras situações, para ver como é que a gente integra essas... Não é uma instituição de ensino, nem de pesquisa, mas que produz conhecimento, produz assistência de uma forma que ainda está sendo pouco utilizada a capacidade de produção de conhecimento, de impacto, né? Acho que a FAPESP talvez devesse pensar um pouco mais nisso, né? Eu vi até uma manifestação, só para terminar, do próprio Zago, que ele falou que o risco da universidade é se tornar irrelevante, né? Não sei como em que contexto ele falou isso, e se você pudesse comentar alguma coisa a esse respeito. Obrigado, Ronaldo. Acho que existe, sim, o risco da universidade se tornar irrelevante e na lógica de que o mundo constantemente passa por mudanças. Eu sei lá o quanto essas mudanças de agora são maiores que as mudanças que aconteceram antes, e a universidade é uma estrutura secular, né? As universidades, em geral, são criadas, as públicas, acho que raríssimas são extintas. As universidades se renovam a cada nova turma de pessoas de 17, 18 anos, jovens, idealistas, cheios de sonhos, entram e fazem os seus passos dentro da academia. Mas uma das coisas que progressivamente mudou a academia era reconhecida como a Torre de Marfim, e ela progressivamente se ajustou para ter uma interação grande com a sociedade. Mesmo essa ação que você mencionou, política pública e fechamento dos bares em Diadema, e o impacto, é fruto dessa visão de aproximação com a sociedade. Acho que a FAPESP busca se ajustar para esses novos tempos e tem várias ações, os Centros de Ciência para o Desenvolvimento, que vão nessa linha de interação com o segmento público, a renovação do programa de pesquisa em políticas públicas, que vai nesse sentido também, e mesmo em outros projetos, em parceria com o Global Alliance for Chronic Diseases e o GlobiDAR, que é o Global Preparedness for, sei lá, um é de doenças crônicas e outro de doenças infecciosas. E todos buscando olhar para a interação com a sociedade. Mas, voltando para um dos outros aspectos que você levantou, e que tem a ver com dados, né, e ciência de dados, o que é muito importante nesse caso é a existência de um grupo de pesquisa dentro da própria instituição. Então, eu vou tomar de exemplo aqui a nossa outra instituição na área da saúde, que é a Faculdade de Medicina da USP. Eles têm lá um complexo da saúde, né, que tem, de um lado, a Faculdade de Medicina, mas tem o Hospital das Clínicas, que é uma instituição à parte, independente. Tem pesquisa no Hospital das Clínicas? Tem. E as pessoas podem fazer um pedido pelo Hospital das Clínicas? Podem, porque tem pessoas que são formalmente contratadas por aquela instituição e que tem um histórico de pesquisa. Então, qualquer instituição que tenha um grupo próprio de pesquisadores, alguns de nós temos dupla militância, né? A gente trabalha na instituição A e na instituição B.
Outros de nós, com militância exclusiva, eles qualificam aquela instituição como um proponente da FAPESP. Em teoria, qualquer um pode pedir para se credenciar, e essa análise de credenciamento, ela é criteriosa, e uma série de aspectos são levados em consideração. Eu não vou lembrar aqui quais instituições pediram credenciamento enquanto eu estava na FAPESP, mas certamente mais de 5, e a maior parte delas credenciou. Eu vou falar de uma instituição aqui que pediu credenciamento e que era um centro de pesquisas da Marinha. A Marinha desenvolve o programa nuclear brasileiro. E tem o centro em Aramar, e tem as centrífugas, não sei o quê. Mas muitos dos pesquisadores que trabalham nesse centro são pesquisadores da USP, ou da Unicamp, ou da UFSCar, ou sei lá de que outras instituições. Então, a pergunta que eu fiz para a Marinha, eu não lembro mais o que foi o desdobrado das coisas, foi quem são os pesquisadores próprios? São só de vocês, só da Marinha. E qual é o, digamos, histórico de pesquisa que eles têm? E aí, vai lá e tem toda uma conversa. Eu entendo que dados é uma fronteira muito importante, diferentes instituições. A primeira que eu vi se mover de maneira bem assertiva foi o Einstein, nesse sentido, com a contratação do Edson Amaro, que inclusive é da área de neuro, né, ainda que rádio, e hoje eu acho que ele abandonou a neuro e a rádio, ele trabalha só com ciência de dados. E diferentes instituições vêm avançando nesse espaço. Quando eu estive na FAPESP, a gente criou, e existia lá a COVID, né, um banco de dados que era público e amplo, que era um COVID Data Sharing. E aí eu me orgulho porque o Einstein depositou dados lá, o Círio depositou dados lá, e melhor de todos, o Fleury depositou dados lá. Eu digo melhor de todos, porque o Fleury tem uma capilaridade. E o Fleury, então, junto com os outros, a gente depositou no total 50 milhões de exames nessa base de dados, que é público. Está lá, tem os critérios para você usar, não sei o quê. Então, acho que a humanidade vai depender muito de avaliação grande volume de dados, e que é uma ciência em si. Ela não é uma coisa acessível para o mortal, assim, de entrada, né? Você tem que trabalhar, mas a gente vai descobrir muita coisa usando esse espaço. Parabéns, Luiz Eugênio, pela sua esclarecedora apresentação. Foi muito bom. Eu queria te perguntar, em relação às chamadas internacionais, se tem tido muita demanda do Brasil e qual é a taxa de sucesso. Se você tem uma estimativa, como está sendo essa relação com as chamadas internacionais que a FAPESP tem lançado. A FAPESP tem tido, eu acho, um bom desempenho nas chamadas internacionais. Tem várias coisas associadas a isso. Um é um negócio que chama Lead Agency, ou agência líder. Nesse caso, a FAPESP ou a outra agência segue o julgamento da outra agência ou da FAPESP. Então, eu vou falar a primeira instituição com a qual a gente fez um acordo de Lead Agency, que é a Fundação de Ciências de Fomento e Pesquisa da Suíça. A Suíça tem a maior taxa de impacto em publicações científicas no mundo. É o melhor do mundo. Então, dá para dizer que as pesquisas feitas lá têm uma altíssima qualidade. Essa instituição da Suíça, na gestão do meu antecessor, o professor Carlos Henrique Cruz, a FAPESP lidera em algumas rodadas e a Suíça compra o julgamento que a gente faz. Isso a gente fala isso é bom, isso é ruim, eles falam, tá bom, a gente segue com vocês. Em outras rodadas, eles lideram e a gente compra o que eles decidem. Mas, em outros casos, a gente tem 2 julgamentos. Um julgamento que acontece lá fora e um julgamento que acontece aqui na FAPESP. Eu diria que, das coisas que atrapalham na aprovação de um projeto, é disparidade entre os diferentes proponentes. Então, a pessoa aqui é muito boa, mas a pessoa lá fora é muito fraca, ou vice-versa. O lado fraco prejudica o lado forte, e o projeto cai por causa disso. Então, esse é o mais frequente problema que tem. O outro é que não existe, de fato, uma articulação entre os grupos. E é muito mais, assim, uma coisa
que eu vou tirar o sangue dos meus pacientes aqui, mando e toda análise... Não, isso não é colaboração, não é por aí. A gente quer que alguma coisa também seja feita aqui, seja um trabalho intelectual aqui também, né? Não é só de prover matéria, insumo primário para ser, digamos, analisado lá fora. Isso então, também acaba sendo um obstáculo. O último obstáculo, mas que não é desprezível, é as pessoas não se darem conta dos prazos. Porque os prazos, eles são fatais. Assim, não tem... Então, a data era tal. Mas eu considerei o fuso horário da Europa. Não, leia, vai estar escrito qual é o fuso horário, você tem que olhar. Na Europa vai ser o fuso horário deles e aqui vai ser o fuso horário nosso. Né? Então, isso também é crítico. Muitas vezes isso mata o projeto. E aí, se você abre a porta, faz uma exceção, mas por que eu vou fazer uma exceção aqui? Pode ser que o Ronaldo também precisasse fazer exceção, mas só que ele não pediu. Então, e ele não ganha exceção? Não dá, né? Quando você está no sistema público, você tem que fazer um tamanho que serve para todo mundo. A regra é geral. Se você for abrir exceção, será aberta para todo mundo. Mas isso, em geral, fragiliza também a proposta. Quer dizer, ela morre. É deadline e a linha de morte. Né? Então, a última abordagem pela Lúcia, depois nós vamos Na passar... sequência que você falou sobre o cadastramento de entidades, né, de institutos, por exemplo, eu tenho aqui pensado na minha cabecinha, por exemplo, por que não a Fundação Hospital do Ramos, Hospital do Rim, se credenciar na FAPESP, sabe, Medina, pedir credenciamento? Porque tem pesquisadores contratados, que são daqui, da instituição, e, lógico, tem nós que somos, né, lá da Unifesp. Por exemplo, no primeiro pedido, tinha colocado o Rim, né, como você só do Rim, eu falei, não pode, tem que ser contratado Então, eu acho que, por exemplo, a Fundação Hospital do Ramos tem condições de pedir um credenciamento na FAPESP? Teria essa abertura? Acredito que tem, desde que tenha pesquisadores que são próprios, que são exclusivos, alguns exclusivos. Muitos podem ser bivalentes, ou E alguém que tenha lido o manual. E outra coisa que eu queria observar, em relação à FINEP, eu concordo com você. Tem que ler o manual e tem que fazer todos os enquadramentos que a FINEP pede. Por exemplo, no momento eu estou como coordenadora de 5 projetos FINEP aqui para a escola. Né? Um que termina agora de 10 anos e o outro... mais 4, 3 SOS, tem também um que é da escola, executivo para consertar o tal ar-condicionado lá do nosso fatídico prédio. Mas o que eu aprendi com a FINEP? Você faz um roteiro e mais ou menos a gente, criando isso para a FAPESP, a gente tem mais facilidade de... Não sei se você concorda comigo. Concordo. Criar aquela sistemática de preencher e de criar o projeto com links que realmente... né, facilitem a aprovação do projeto, né? A FAPESP tem uma coisa de perguntas frequentes lá, um FAQ. Isso, exatamente. Mas o FAQ que a FAPESP tem não é bom o suficiente. Eu tentei criar um FAQ, a gente discutiu o assunto, mas dentre várias outras coisas, o FAQ, a revisão do FAQ não avançou. Eu concordo que isso é uma coisa que ajuda muito. Ajuda muito. E uma última coisa que eu achei, nós tivemos um BIP, tá, na segunda fase já, que é a construção da microbomba de infusão de insulina, né, que está com a indústria já fazendo, né. Eu estou feliz que agora a gente está saindo do BIP com um projeto já mais ou menos escrito para ir para políticas públicas, para essa bomba ser aplicada para o SUS no Brasil inteiro. Ótimo. Então, essa experiência que a gente está vivendo, eu estou fazendo junto com o pessoal lá de São José dos Campos, da bioengenharia, né? E começou no meu temático anterior. E o que eu vi agora, construir a política pública que a gente está vendo com o Ministério e tudo, nossa, é difícil. Não tem dúvida. Para que isso seja aplicado para toda a população do Brasil, porque as bombas de insulina são muito caras, né? Por exemplo, aqui o ambulatório do Sérgio Diga, ele vai testar os 100 protótipos para a gente agora. Ele tem 3 mil pacientes em torno disso, posso estar errada, falando alguma coisa errada, e 300 precisam dessa bomba, e o governo dá 20.
Então, quer dizer, é uma aplicação que... Agora, eu acho que é muito interessante o PIP, porque faz com que você caminhe para outras instâncias que voltem realmente bastante para a sociedade, né? Apesar de ser o PIP bastante contato com a indústria, etc. E tal, mas é só esse comentário que eu queria fazer, porque é uma coisa que me fascina nesse sentido, né? De você ter a aplicabilidade real daquilo que você fez, né? Então, e a FAPESP proporciona isso, né? Proporciona, dá o start para a gente fazer e caminhar para outro... Agora, você tem que pensar no gerenciamento. Deixa eu emendar uma questão que o Ronaldo abordou, que é um depositório de banco de dados de diversas instituições. O problema principal é a credibilidade da instituição que fica com esses dados. E a FAPESP, essa credibilidade, ela tem. Então, talvez esse seja, eu não sei, mas talvez seja uma oportunidade imensa para a FAPESP para fomentar isso dentro da própria FAPESP, de diversas políticas públicas, diversas outras situações na assistência. Estou falando basicamente da assistência, eu sei que a FAPESP não é só saúde, tem todas as áreas de ciência, mas eu não sei se tem uma política na FAPESP de pensar a FAPESP como um depositório de resultados multi-institucionais para esses grandes registros de banco de dados. A gente começou a trabalhar a questão de dados abertos na FAPESP desde que eu entrei lá e tomei mais contato com as iniciativas que a Cláudia Medeiros, que é uma professora da Unicamp e que lidera essa área junto com outros colegas lá na FAPESP. Acho que, uma vez que você produz, o cientista que produz os dados, ele se sente dono dos dados. E, de fato, é difícil fazer esse cientista ou essa cientista soltar esses dados. Puxa, eu ganhei, eu trabalhei, eu produzi, agora eu vou coletivizar. Então, estabeleceu-se uma regra, um período de graça, de carência, né, que você possa ainda reter os dados e depois do qual você deveria disponibilizar os dados. A FAPESP entende que os repositórios têm que estar nas instituições, mas, evidentemente, e esse repositório sediado na USP, do qual a Unifesp é signatária, e dado não tem limite para o volume que você gera e a dificuldade e custo de armazenamento, é uma coisa complexa. Acho que a FAPESP não pode assumir incumbências de natureza permanente. Isso aí está lá na sua Constituição. De outro lado, eu acho que a FAPESP tem que ser uma ponta de lança para que a gente não só tenha uma ciência aberta, mas dados abertos. E acho que a iniciativa no Banco de Dados de Covid foi exemplar e ela poderia, talvez, se desdobrar ou espraiar em diferentes ações. Aí. Acho que tem um espaço, mesmo que não seja de natureza permanente, mas que tenha uma iniciativa, um momento inicial criado pela FAPESP. Eu queria só anunciar a reunião da próxima semana. A doutora Marina Cristelli, que está há 19 anos aqui no Hospital do Rim, ela está no Congresso Americano de Transplantes, ela vai falar sobre as principais informações que o Congresso, que gerou nesse Congresso, ela vai apresentar na reunião da próxima terça-feira. E queria passar a palavra ao professor Arthur, que é o presidente da Fundação Oswaldo Ramos, para agradecer ao Luiz Eugênio, mais uma vez, pela sua gentileza aqui, Luiz, e por abordar de maneira assim tão objetiva e tão pragmática aquilo que efetivamente nós precisamos fazer, como a Bruce mencionou, para ser habilitado pela FAPESP, ou até ler todo o manual, porque tem coisas ali que não técnico, tem muita gente que pode conseguir algum benefício da FAPESP para conseguir desenvolver seu trabalho. Arthur. Muito obrigado. A apresentação, obviamente, não poderia ser ótima, ela é super ótima. Nós todos temos muito orgulho da FAPESP. Eu tenho a impressão que, para você, ao nível pessoal,
tendo a sua formação científica, etc., está participando ativamente de um órgão que realmente é um orgulho para o Brasil, deve ser muito gratificante. Eu passei um curto período no comitê assessor da FAPESP e aprendi a seriedade com que os assuntos são discutidos e solucionados. Parabéns, continue zelando pela nossa FAPESP. Obrigado. Muito obrigado.